nossa feira de reconexão. Como disse Agatha, vou apresentar esse espaço, vou ser a moderadora desse parte, que seria multiplicar para o evento. E aqui vamos falar a respeito da inclusão nas comunidades em diversas gerações. Então, vamos falar da ecologia. Para falar desses processos, vamos trazer 4 organizações diferentes, Brasil, Peru, Colômbia, que vão compartilhar conosco sua experiência em cada uma das organizações deles. Nós vamos aprender aprender e nos inspirar como podemos aplicar na nossa própria realidade. Temos CEPAGRO Brasil, Clara, Ricardo Zapava e Cristina Melendes, da Colômbia. Também temos Damiana Amelicta e Renata Paula, do Brasil, Escola Familiar, e a partir do estado do Ceará, do Brasil. E também Sulimar do Sul do Peru. Vamos começar com Clara. Ela vai nos falar sobre a aliança que a CEPAGRO fez com o microambiente e como ela incluiu os jovens em projetos, nos projetos em Brasil e Colômbia. Em seguida, vamos com Jaguariana e terminamos com Peru. Ela é jornalista do Centro de Estudos e Promoções da Associação CEPAGRO, localizada em Florianópolis, no Brasil, e vai compartilhar conosco a sua experiência na aliança. Seja bem-vinda e obrigada por estar conosco, Clara. Olá, obrigada. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo? Sim, podemos ver. Bom, então, boa tarde ou bom dia. Me chamo Clara. Como a Vanessa falou, sou assessora de comunicação do CEPAGRO, que é uma organização aqui de Florianópolis, no sul do Brasil. Então, quando a gente, no Nó de Agroecologia, decidiu falar sobre envolvimento, inclusão geracional, né, nas ações de base na agroecologia, né? Então, a gente escolheu falar um pouquinho sobre a participação da juventude, o envolvimento da juventude na agroecologia, a partir de um projeto em rede que a gente desenvolve com o Core Ambiente e também com outras 8 organizações, né? Então, primeiro, para falar um pouquinho de CEPAGRO, CEPAGRO, na verdade, chama-se Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, né? Uma ONG que está sediada, então, em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, dentro da Universidade Federal, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. E mês passado, então, a gente completou 34 anos de atuação, né? Ao longo desse tempo, o CEPAGRO passou por algumas transformações, assim, e hoje o foco de atuação principal é na agroecologia, né? Então, a nossa missão é promover a agroecologia em comunidades rurais e urbanas, visando a segurança alimentar e nutricional, né? E aí, alguns eixos transversais de atuação, assim, são as ações de base, né? Com assessoria técnica, com atividades de educação, de comunicação, né? E da incidência política também e articulação em rede. Então, a gente participa e articula redes locais, nacionais e internacionais que atuam nesses eixos, assim, da agroecologia e da segurança alimentar e nutricional, né? Então, uma das redes que a gente constrói, né, que a gente participa, é essa rede latino-americana de agroecologia, formada por organizações donatárias da IAF, né, que já vinham, assim, atuando, articulando atividades conjuntas, fazendo intercâmbios há alguns anos já. E em 2020, a gente deu início a esse projeto, né, que se chama Agroecologia na América Latina, Construindo Caminhos, e que é um projeto de pesquisação participativa que tem como objetivo principal compreender, né, através de indicadores, qual que é o impacto social, econômico e ambiental da agroecologia. Então, com esse foco de fazer um diagnóstico da agroecologia na América Latina, né? E mais do que isso, desenvolver uma metodologia para fazer esse diagnóstico, né? Um projeto piloto, então, cada ano a gente vai melhorando essa metodologia e os resultados, né?
Então, são 10 organizações, né, como eu falei, e é um projeto de ação participativa porque as famílias agricultoras, elas participam, né, contribuindo com informações sobre a gestão das suas propriedades agroecológicas. Então, hoje, 270 famílias participam, né, em diferentes níveis de transição agroecológica, e até 2020, até o ano que vem, serão 450 famílias, né? E estão distribuídas por esses 7 países: México, Guatemala, El Salvador, Equador, Colômbia, Paraguai e Brasil. E aí no Brasil a gente está em três territórios, né? São 3 organizações: no Rio Grande do Sul, na Bahia e o CEPAGRO aqui em Santa Catarina. Essa é um pouquinho o organograma, né, a governança do projeto, então, com o apoio da Fundação Interamericana e também da Universidade de British Columbia, no Canadá, né? E esse é o comitê gestor do projeto, então, que CEPAGRO com esse papel de coordenação. Bom, então, o projeto consiste em a gente coletar, né, informações sobre a gestão das propriedades agroecológicas, né? E as famílias, então, participam e contribuem compartilhando as suas informações, né? Uma das ferramentas que a gente utiliza, que as famílias utilizam, né, é o Light Farm, que é esse aplicativo, é um aplicativo de gestão agrícola, que foi desenvolvido a partir da Universidade de British Columbia, do grupo de estudo, do grupo de pesquisa, né, da professora Hannah Whitman, que é nossa parceira também no projeto, e que ele vem sendo co-desenvolvido, né, pelo comitê gestor do projeto. Então, mensalmente, a gente faz reuniões ali com a equipe do Light Farm e vai apontando melhorias, né, e ajustes no aplicativo para que ele seja cada vez mais de fácil utilização pelas famílias, né? Então, através desse aplicativo, são feitos esses registros, né, do que é colhido, o que é plantado, quanto de insumo que é utilizado, enfim, várias informações sobre a gestão das propriedades. Ele é um aplicativo aberto, né, e não é só voltado para pesquisa, é voltado para as famílias que queiram acompanhar um pouquinho essas informações referentes às suas propriedades, à sua produção. Outro aplicativo, outra ferramenta, né, que a gente usa é o SurveyStack, que ela foi desenvolvida para pesquisadores, né? E aí, através dessa ferramenta, a gente montou um questionário qualitativo, né, com perguntas um pouco mais abertas, para entender um pouquinho o perfil das famílias agricultoras que estão participando, né? Quais práticas agroecológicas elas utilizam, quanto da produção elas processam, como que elas comercializam, né? Quais são os canais utilizados, quais os desafios da transição agroecológica na visão dessas famílias, né? E algumas informações também sobre relações de gênero e geração. Então, esses são os indicadores, né? São 11 indicadores. A gente separou por essas 3 categorias, né? Econômico, ambiental e social. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre esse indicador de sucessão rural. Então, todos os anos a gente lança um relatório do projeto, né, com os dados sistematizados. Esse ano o relatório está começando a ser desenvolvido, então os dados que eu vou apresentar agora são do ano passado, né, o último relatório que a gente tem, e eles abrangem, né, a resposta de 179 famílias. Então, do ano para cá, a gente aumentou bastante o número de famílias, né, mas no último relatório eram essas que estavam incluídas no projeto, né. E aí, como jovem, né, nós estamos considerando pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Então, alguns dados, né? Primeiro, assim, a gente fez quis entender quantas das propriedades possuem algum jovem, né? Então, dentre essas que responderam o último questionário, 103 tem pelo menos um ou uma jovem na propriedade, né? Que pode estar trabalhando ou não, ou mora, né? Seria 57,5%, na maioria, mas também tem um grande número de famílias que não possuem já jovem morando ou trabalhando na propriedade, né? 76. E aí, para essas 103 famílias com jovens, né, nós perguntamos para os jovens
sobre o interesse em seguir ou não na agricultura, né? Esse ano a gente melhorou um pouquinho a pergunta, né? Estamos perguntando se tem interesse ou não em seguir na agroecologia. No ano passado a gente não especificou qual agricultura que era essa, mas enfim, a maioria diz ter interesse em seguir na agricultura, né? Foram 72 respostas, né, que sim, e 30% que não tem interesse. No relatório de 2022, né, do relatório de 2022 para 2023, teve um aumento de 5% no número de jovens que não queriam seguir na agricultura. Aí depois a gente faz algumas perguntas para entender sobre o grau de participação e empoderamento desses jovens dentro das propriedades, né? Então, a primeira pergunta é sobre o grau de participação na tomada das decisões da propriedade. Então, a grande maioria disse que é de médio para baixo, né? De médio a muito baixo, o grau de participação na tomada das decisões. Né? A maioria mediano, muito baixo, e aí alto, muito altos são um pouco menos respostas, né? Também sobre o grau de acesso a políticas públicas, como que eles avaliam, né? A maioria diz que é muito baixo, então que eles não estão acessando políticas públicas, né? A gente não especifica qual, mas a maioria, a grande maioria, né, vê que não está acessando políticas públicas. Nenhuma diz que é muito alto, pouquinhas, apenas 3, né, responderam que é alto, então é esse cenário. Sobre o grau de participação em espaços socio-organizativos também, né? Então, como espaços socio-organizativos, a gente tem considerado os grupos de agroecologia, os grupos de agricultores, né, grupos de certificação. E também, a maioria, então, diz que é muito baixo, depois mediano, então a maioria das respostas é de médio para muito baixo. E, por fim, o grau de autonomia financeira. E aí a maioria responde também que é mediano, né? E a 28, então, que é baixo, muito baixo, e a menor parte das respostas, né, que é alto, muito alto. E aqui, assim, nem todos os jovens trabalham na propriedade, alguns estão estudando, são mais novos, né? Então, tem diferentes contextos aqui também, né? E aí, a última pergunta o que poderia se fazer para aumentar a permanência dos jovens no campo, né? E aí, tem diferentes respostas, né? 11 jovens disseram que a geração de renda, 10 responderam que políticas públicas ajudariam, 8 disseram que a valorização do campo, capacitação também apareceu bastante, e aí algumas outras respostas menos incidentes, né? Tecnologia, oportunidade de trabalho, autonomia financeira, investimento, incentivo, enfim. E aí, assim, para além dos dados sobre a juventude, né, alguns jovens também estão participando do projeto mais ativamente, né? Esses são jovens bolsistas do CEPAGRO, né, que estão ajudando no registro dessas informações junto às suas famílias, né? Seja utilizando o aplicativo Light Farm ou em cadernos de campo, mas eles também estão tendo essa participação no projeto. E também nos outros países participantes, também os jovens estão se envolvendo, né? Na Colômbia, com o Ambiente, no Paraguai. E aí eu passo para o Ricardo e para a Maria Cristina para compartilhar um pouco desse lado da experiência, esse desenvolvimento dos jovens. E fico disponível também para alguma pergunta. Obrigada. Muchas gracias, Clara, por toda esta información y por contarnos un poco sobre el escenario de la participación de los jóvenes en estos proyectos. Vamos entonces ahora con Ricardo de Corambiente, Ricardo y María Cristina. Ellos hacen parte del equipo coordinador de Corambiente ubicados en Santander, en Colombia, en el departamento de Santander. Ricardo lidera el trabajo con jóvenes y biodiversidad y Cristina hace parte del equipo de Ecoambiente como técnica agroecológica, coordinando el trabajo con promotoras y visitas de seguimiento y asistencia técnica a las organizaciones campesinas con las que trabajan
en la producción agroecológica y el cuidado del páramo de Santurbán en Santander, Colombia. Ellos nos van a contar más sobre esta alianza también con Cepagro. Ricardo y María Cristina, bienvenidos. Adelante. Olá, Vanessa. Um abraço para todos do país onde estiverem. Obrigado por estarem aqui, por participar desse evento. Nós vamos falar sobre a experiência da Cor Ambiente e também vamos falar sobre nosso trabalho com ênfase especial em mulheres e jovens. E vamos fazer essa apresentação com duas vozes, com a minha colega Maria Cristina, faz parte da nossa equipe técnica na Cor Ambiente. Eu vou compartilhar minha tela. Só um minuto. Vocês já estão vendo? Estamos vendo. Ótimo. Great. Muito bem. Nós nos chamamos Cor Ambiente, somos uma organização com 26 anos de experiência. 26, 27 anos de experiência, trabalhamos em diferentes assuntos ambientais, sempre com a convicção de que o campo, a ruralidade tem um papel fundamental na sociedade colombiana. Eles ajudam a construir a paz que para nós na Colômbia tem sido às vezes muito esquiva ou distante e nos ajudou a fazer uma mudança na mentalidade tanto das cidades e das áreas rurais em relação às melhorias na maneira de produzir os alimentos, resgatar os saberes ancestrais nas comunidades camponesas. Nós somos uma ONG sem fins lucrativos, nós já trabalhamos em diferentes lugares do país, mas principalmente nosso trabalho tem se concentrado no departamento de Santander, é daqui que nós estamos falando. Do lado direito da tela vocês vão ver uma colagem de fotos de mulheres camponesas nas comunidades, com as famílias. E também os ecossistemas que nós defendemos. Nos últimos 12 anos, nós temos trabalhado nas montanhas de Santurbán. É um páramo, um ecossistema muito próprio da América Latina. Alguns chamam isso de fábrica de água. Eles estão em grande risco devido à mudança climática e às transformações de origem antrópicas, especialmente devido à grande mineração, projetos de grande mineração que as pessoas querem fazer nessas lagoas que estão nas fotos. Já teve multinacionais tentando fazer projetos de grande mineração. Então, nossa função da Cor Ambiente é conseguir incentivar processos ecológicos e, no caso, a agroecologia é uma ferramenta poderosa para as comunidades e para a defesa dos territórios. Nosso componente de intervenção é gestão agroalimentar, a ecologia com uma visão social, política e econômica, governança e paz, precisa governar e precisa trabalhar conjuntamente com as comunidades para empoderá-las, e ambiente, mudança climática, nós temos conectado tudo isso. No final, tudo é ligado, porque nós não fazemos trabalhos avulsos e isolados, mas com uma visão integral do que nós fazemos, das equipes e dos territórios. Nossos territórios, para quem não é da Colômbia, nós estamos noroeste da Colômbia, próximo da fronteira com a Venezuela, nordeste, na verdade. Santurbán é a região mais do nordeste do território e indo para o sul, voltamos para um território que é um ecossistema totalmente diferente, que é a floresta seca. Menos água,
mais desafiador para a agroecologia, mas estamos no caminho. Nós, logicamente, promovemos a agroecologia com uma visão integradora. Minha colega vai falar mais amplamente sobre isso. E nós temos práticas que promovemos com as famílias. Tudo isso está conectado com o sistema participativo de garantia que temos consolidado, fortalecido. Temos uma escola camponesa agroecológica que permite, no ano inteiro, ter formação, troca de saberes. O saber técnico de engenheiros, profissionais é muito importante, mas também precisamos reconhecer a sabedoria popular, a sabedoria camponesa. E por isso nós temos essa visão de que muitas coisas que nós promovemos como organização, isso já é feito nos territórios. Então, é importante reconhecer essa troca de saberes. Então, agora eu vou passar a palavra para minha colega Maria Cristina. Olá, boa tarde a todos. Saudações aqui de Santander, mais especificamente de Matanças, onde temos limites com o páramo de Santurbán. Obrigada, Rede, colaborar por esse convite para participar da feira, para conhecer a nossa experiência da Cor Ambiente. Como nosso colega falou, nós trabalhamos numa iniciativa que chamamos de Camponesa Camponesa, em que damos assistência técnica e acompanhamento para mulheres da organização em que trabalhamos, principalmente nos municípios de Tona, Suratã, Matança, Rio Negro e Charça. Agora estamos nos abrindo para novos territórios para poder ampliar a agroecologia aqui no nosso território de Santander e depois atingir outros locais do país. Assistência técnica consiste no quê? Nós vamos, uma vez por mês, nós somos promotoras agroecológicas. Neste momento, temos uma para cada município. Nós visitamos as mulheres, fazemos um percurso pela horta para ver como está a biodiversidade, como está o controle de pragas, o controle do mato, porque tudo isso está conectado. Fazer um manejo integrado para que possa ser bem sucedido. Nós sempre focamos em que as mulheres tenham uma produção diversificada, quer para autoconsumo ou para ter excedentes que possam ser enviados para a federação, mercado agroecológico que nós temos, em que todas as mulheres que estão no sistema participativo de garantias podem oferecer seus produtos nesse pequeno mercado que é local, onde elas dão preço justo e eliminamos os intermediários, porque isso chega diretamente até os consumidores. Também resgatamos muito nesse programa de assistência técnica com as promotoras agroecológicas, resgate de sementes nativas, em que sempre nos reunimos, fazemos essas mandalas, cada uma leva suas sementes, pode ser semente ou pode ser planta, a gente compartilha e a gente consegue ver o percurso disso em diferentes lugares, elas vão se adaptando. Então, essas sementes depois têm uma boa germinação, adaptação nos territórios em que estamos. Aqui vemos uma mulher que ela é muito ativa no trabalho comunitário. Ela é líder de uma das últimas organizações com quem trabalhamos, já temos quase 3 anos com eles. E sentimos a satisfação de que 10% das mulheres aqui produzem para autoconsumo e o resto é enviado para a federação.
Também trabalhamos nas práticas agroecológicas. Na escola camponesa agroecológica, nós focamos no cuidado da terra, do solo e nas práticas, por exemplo, temos uso de agronível. Nós usamos isso para não perder a matéria orgânica no nosso solo, podemos contê-lo. Também estamos focando em fazer cobertura do solo para evitar que os raios do sol afetem diretamente as camadas vegetais. E assim, não vamos prejudicar as sementes ou micro-organismos. Então, assim, evitamos a penetração dos raios solares e também conservamos a umidade para que nas épocas de verão em que não está chovendo em alguns territórios, então ajuda bastante na conservação do solo. Próximo. Outras práticas que estamos fazendo é fazer nosso adubo. Estamos fazendo concentrados para as nossas espécies menores, para os nossos territórios, para aproveitar tudo isso. É um suplemento para que os animais sejam melhor conservados e tenhamos raças mais crioulas, mais bem alimentadas e que é melhor para a nossa saúde. Também temos compostagem própria, não temos que ir para nenhum lugar já nas nossas propriedades, nossas fincas já temos esse material, é 100% autônomo, elas produzem seu adubo, suas sementes, seu alimento para o sustento do lar. Outras práticas é fazer essas preparações com controles biológicos para controle de pragas e doenças, e também damos um valor agregado aos produtos quando não tem mercado, fazendo uma desidratação e transformamos em farinha para suplemento de alimentação das crianças e das mulheres, claro. Eu continuo agora, muito obrigado, Maria Cristina. Então, há 3 anos, esse agora é o nosso 4º ano, a Cor Ambiente está apostando pelo trabalho com jovens, crianças, adolescentes, envolvendo eles na realidade do território. Quando a gente vai no território e vê detalhadamente ali no país, a gente se repete bastante esse fenômeno de descamponização, de saída das pessoas das áreas rurais, que é um fenômeno que está sendo bem profundo nas áreas rurais. Nós estamos construindo uma estratégia que, como a agroecologia tem uma diversidade de ações, alguém nos pergunta o que a gente fazia para trabalhar com os jovens. E, na verdade, a maior característica é a diversidade de ações. Para nós, esses jovens são uma semente agroecológica que está florescendo. 3 anos atrás, iniciamos com um grupo de 14 jovens no território e hoje estamos em mais de 4 municípios com mais de 90 jovens. Então, essa é uma grande história que a gente consegue compartilhar, contar e que nos dá muita esperança no campo colombiano. Nós acreditamos que a agroecologia é um processo de transição. Ela tem um componente ecológico, social, econômico, que tem a ver com a dignidade das famílias, a qualidade de vida e o bom viver, com características que são do território, que envolve as mulheres, as famílias e especialmente jovens que com o tempo vão dar continuidade a esses aprendizados. Aqui tem fotos no monitoramento da biodiversidade, processo de indicadores agroecológicos,
e práticas de agroecologia, visitando as famílias, os vizinhos e as vizinhas no território. Temos uma estratégia integradora, eu já estou acabando, com monitoramento do território, da água, apoio nos projetos produtivos, que é uma falha, é um ponto vermelho sempre sobre como gerar alternativas econômicas que permitam a eles permanecer e ver o campo de uma forma diferente, em meio às angústias que seus pais, suas mães vivem, porque estão endividados com o sistema financeiro. Muitos vão para a cidade para serem explorados e muitas vezes abusados nos primeiros trabalhos. E essas relações humanas são importantes para manter o espírito de comunidade. Nós também, eu acho que é um dos aprendizados que tivemos com a CEPAGRO, com a ideia de ampliar a economia, passar de hortas, que são importantes, facilitam o autoconsumo, para áreas maiores. E então estamos trabalhando muito desde 2023 e 2024 na ampliação das áreas agroecológicas com sistemas agroflorestais, também de criação de gado, sempre com esse componente de visão aérea, visão integrada do território, que transforma muito o que a gente pode fazer. No lado direito, a gente vê uma finca onde tem um sistema silvopastoril com pastos e também adaptação à mudança climática com infraestrutura para as famílias camponesas, melhoria da infraestrutura comunitária, mas como nem tudo é obras e infraestrutura, do lado direito temos uma garota, filha aqui da nossa colega Cristina, uma das líderes do grupo Minegua, fazendo atividades de monitoramento da água, porque é muito importante começarmos a fortalecer essas capacidades científicas, saberes perante a quantidade e qualidade da água. Se não fizermos esses esforços, vamos perder tudo o que foi alcançado. Por isso é importante estar nesses espaços de participação. Então, temos alguns meses dedicados a esse tipo de diálogo nos municípios, o que eles atingiram, falando com governos locais, regionais. Para nós é muito importante utilizar esses espaços. Desde Cor Ambiente, agradecemos a oportunidade de estar aqui. Aqui vocês têm nossas redes sociais, nosso site, a página web. Espero que vocês tenham a oportunidade de vir a visitar-nos, conhecer nossas montanhas e conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos pelos jovens. Muitíssimo obrigado. Obrigado tanto ao Ricardo quanto à Maria Cristina, da Cor Ambiente, por fazer essa apresentação tão interessante e do que está acontecendo em Santander. Agora, vamos continuar com a Associação Escola Familiar Agrícola de Jaguariana. Temos aqui os colaboradores dessa associação, que está localizado no estado do Ceará, no Brasil. Temos Andelita Chaves, ela é indígena, campesina e envolvida em meio ambiente. Ela é uma educadora, conta com a Associação da Escola Jaguariana. Também está presente Renata Paula, que é engenheira agrônoma, também faz parte do projeto Jaguariana e também cuida de recursos hídricos, é educadora, técnica de campo, faz parte do projeto Sementes de Vida em Jaguariana. Vão nos falar sobre uma estratégia, como envolve crianças, jovens nessa escola. Vamos então ver um dos vídeos nos testemunhos. Temos também outros vídeos que serão apresentados mais tarde. Esses vídeos nos apresentam a experiência de Jaguariana bem de perto. Passo a palavra, então, a Damiana Renata. Damiana, Renata e Adelita. Olá, boa tarde.
Eu vou tentar tarde. compartilhar aqui, mas ainda está aparecendo a apresentação anterior. Sí, esta es de Augusto. Ahora sí. Apareceu? Sim, apareceu. Boa tarde, gente. Nós vamos falar aqui sobre a experiência da Associação EFA Jaguaribana. E os nossos temas principais de trabalho é a agroecologia, a educação do campo e a convivência com o semiárido. E aí estamos aqui, como Vanessa já falou, né? Damiana, Renata e eu, Adelita. Um minuto. Então, nos tópicos que a gente planejou para falar, seria sobre a escola em si, a Escola Família Agrícola, a EFA, né? Jaguaribana Zé Maria do Tomé, a Escola de Música Sons da Terra. Também pensamos, a depender do tempo, né? De falar sobre as casas comunitárias de sementes ou mostrar algumas fotografias, né? Porque senão o tempo vai ficar muito largo e os consórcios agroecológicos também, que essas duas últimas fazem parte do projeto Sementes da Vida, que a gente realiza aqui no território do Vale do Jaguaribe. A associação, ela foi criada por conta da escola, para que existisse, né, uma escola, uma EFA, no território do Vale do Jaguaribe, então já existia duas EFAs no estado do Ceará, mas em outros territórios mais distantes, e a Associação EFA Jaguaribana, ela foi criada para ter uma EFA nesse território, né, do Vale do Jaguaribe, por isso ela se chama Jaguaribana, porque vem o nome do território, que o território tem esse nome por causa do rio também, que é o maior rio do Ceará. Zé Maria do Tomé, porque era um comunitário, uma liderança que fazia a luta aqui no território em defesa do acesso à terra, da vida digna, né, das pessoas. E, infelizmente, ele foi assassinado em 2010 com mais de 20 tiros. E a gente entende que, enquanto uma associação comunitária que defende a agroecologia, a educação do campo e a convivência com o semiárido, precisaria também, na escola, carregar o nome do Zé Maria do Tomé para continuar essa luta, junto com a sua família e também com outros movimentos que estão nessa luta, inclusive para que o próprio julgamento do assassinato ele seja realizado, né? Já há 14 anos e ainda não houve o julgamento, fica sempre sendo adiado e colocado para mais distante aqui do local onde o crime ocorreu. E Tabuleiro do Norte é a cidade, né, o município que pertence ao Vale, e é onde essa experiência iniciou e continua até hoje. A escola ela funciona na pedagogia da alternância, então ela trabalha com o tempo escola e o tempo comunidade. As turmas vêm, passam 2 semanas na escola, com horários de aulas teóricas, aulas práticas, cuidados com a escola também, porque é uma escola comunitária, então ela não tem remuneração de pessoas para fazer a limpeza e organização do espaço, então as próprias turmas e o voluntariado das aulas assumem também essa dinâmica e é voltada para a juventude camponesa na formação do ensino médio e técnico em agropecuária, com ênfase na agroecologia e na convivência com o semiárido. Então, essa experiência, a mobilização para constituir a associação começou em 2016, foram 2 anos de diálogos com as comunidades, e em 2018 iniciou a primeira turma, que se autobatizou de Asa Branca, que é uma ave aqui, né, muito representativa do sertão, e a segunda turma começou em 2019, que se autodenominou Mandacaru, que é uma planta, né, um cacto também que é muito representativo aqui no sertão. Então, aqui a gente traz o mapa do Ceará, em vermelho o território do Vale do Jaguaribe, que ele compreende desde onde o rio nasce até onde o rio vai desaguar no mar. Então, é para esse território que a associação atua, né, para onde ela volta as suas principais ações. E nós temos aí a imagem das duas primeiras turmas da escola, tá? Aí a turma Asa Branca, a turma Mandacaru, e algumas pessoas que contribuem também no processo educativo. Abaixo a gente tem uma foto da sala de aula, onde as aulas acontecem inicialmente, porque era numa casa cedida, né, por um ambientalista, que também doou um território para a escola, que a gente ainda está buscando os recursos para construir fisicamente esse espaço. E mais à direita e abaixo tem uma foto da turma se preparando também para ir para os movimentos de rua, em defesa da educação, quando estavam ocorrendo os ataques e cortes, né, da educação aqui no Brasil.
Nós trazemos algumas imagens que trazem o quintal produtivo e educativo, então algumas mandalas e alguns canteiros que foram produzidos pelas turmas nas aulas práticas de campo, que são 2 vezes por dia, né, no início da manhã e no final da tarde, utilizando o material do próprio local, então essas rochas, elas existem já no ambiente, e alguns pedaços de troncos também eram utilizados para fazer esses canteiros e fazer essas espirais. E aí, no cotidiano do tempo escola, também tem um momento que é chamado de mística, e essa foto que está mais circular, então a turma pegou um tecido, que é uma costura de várias chitas, para fazer o momento e o diálogo da mística, né? Então, esses momentos eles são planejados no início do tempo escola, com a participação das turmas e da coordenação pedagógica, e aí, no início, tem essa construção, essa preparação de quem vai coordenar cada dia esse momento da mística, e ao final do tempo escola, que são 2 semanas, então, ao final das 2 semanas, tem um momento de avaliação em que as turmas, junto com a coordenação pedagógica, faz a avaliação daquele tempo escola específico. E aí as turmas voltam para suas comunidades para realizar o seu tempo comunidade junto às suas famílias, às suas comunidades também, e é justamente a isso que a pedagogia da alternância se propõe, né? A manter esse vínculo, a manter esse diálogo com as práticas do campo, de produção de alimentos, para que a escola não distancie a juventude da sua realidade do campo. Abaixo a gente tem fotografias que são das residências dessas educandas, desses educandos. Então, uma pintura nessa parede, né? Essa educanda que fez a foto está mais à frente. A gente conseguiu tintas por doação do Instituto Federal, e aí ela já desenhava, mas ela começou a pintar em parede na própria EFA, na escola, e com isso ela pediu para levar algumas tintas para casa e pintou esse painel também na frente da casa dela. A gente tem aqui um plantio de bananeiras, que fica num acampamento que também leva o nome do Zé Maria do Tomé, e essas 2 educandas, elas moram, né, nesse acampamento, inclusive até hoje é um acampamento que também está em luta para que se torne um assentamento, porque ele está no miolo do agronegócio, né, envolto de empresas do agronegócio também, que produzem principalmente com muito uso de veneno. Houve uma luta também para que fosse proibida a pulverização aérea, então aqui a gente tem muitos índices de câncer e nascimentos de pessoas, né, de crianças com deficiências por conta do alto uso de agrotóxicos, que era inclusive pulverizado por avião. Então, a primeira lei no Brasil que proibiu a pulverização aérea foi daqui, desse território, que se chama também a Lei Zé Maria do Tomé, e que está inspirando outros locais, outros municípios, outros estados, também outros países a fazer essa proibição. E mais ao canto, a gente tem uma imagem de educandas semeando as sementes no copinho, né, para fazer a germinação. E a compreensão da EFA é de que todos os espaços, eles são espaços educativos. Então, ali ao fundo dessa primeira foto, a gente tem a casa, que era a casa onde a escola funcionava, agora a gente está com outro espaço. E nessa casa tinha salas de aulas, como a gente já mostrou, banheiros, cozinha, mas abaixo dessa árvore, que é uma oiticica, e também uma árvore representativa aqui do nosso bioma, que é a caatinga, ela também era entendida como sala de aula. Então, alguns momentos educativos aconteciam debaixo dessa árvore e também recebimento de visitas. A gente tem aí também alguns cuidados com a escola, nessa dos regadores, de cuidar desse local debaixo da árvore, né? Fazendo ali uma irrigação do solo para não subir a poeira. E no canto foi coleta de solos de uma aula de geografia, em que todas essas colorações de solos elas foram coletadas ao redor da escola, né? E aí a gente percebe a diversidade também dos solos aqui do território, que são solos que foram sendo formados por sedimentação de uma grande chapada que existe até hoje, né? E que é onde o agronegócio também está muito presente. E aqui nessa foto maior é no rio, esse rio que dá nome ao território, é o Rio Jaguaribe. E a gente achou interessante que as turmas tivessem também, no momento do tempo escola, o contato com o rio, porque elas
todo mundo é do território do Vale do Jaguaribe, mas nem todo mundo vive perto desse rio. Eles são de vários municípios diferentes, né? Esses jovens vêm de municípios diferentes, e esse momento foi um momento que alguns deles e delas estavam se banhando a primeira vez nessas águas, né? Mesmo vivendo num território em que são essas águas que dão nome ao local onde vivem. Quantos minutos? Aqui a gente traz também a Escola de Música Sons da Terra. A gente entende que muitos direitos eles são negados, principalmente aos povos do campo. Então, a gente também entendia que o acesso à cultura, né, aos instrumentos, a aprender a tocar, é também um direito, né, das pessoas que vivem no campo. Então, a gente conseguiu aprovar um projeto enquanto associação para que formassem turmas para aprender a tocar violão, e aí aconteciam as aulas semanalmente. Nós tivemos por um ano esse projeto funcionando, depois a gente não conseguiu mais financiamento, e agora a gente está retomando um projeto para que novamente a gente monte essas turmas e tenha esses processos educativos, formando turmas no campo, né, das pessoas do campo também, para ter acesso à cultura, ter direito à cultura garantido. Infelizmente, é um projeto que vai durar apenas um ano, então essa luta, né, para a gente estar sempre buscando recursos para fazer as coisas acontecerem. Então, essa turma ela foi de 2019, atualmente a gente está constituindo a nova turma, né, para que as aulas de música elas voltem a funcionar. É uma demanda que a gente escuta muito, né? Nessa turma participavam crianças, jovens e também pessoas idosas, e a gente entende que isso também contribui para as aprendizagens. Aqui a gente tem mais algumas imagens das aulas, e também tem as imagens mais à direita e abaixo, que foi de uma apresentação numa praça pública. Então, mesmo a turma tendo apenas um ano, o projeto funcionando apenas um ano, no final desse ano, as pessoas se colocaram, se dispuseram a fazer uma apresentação pública na praça, no centro da cidade. Acho que dá para passar, né? Então, a gente vai, pelo menos, mostrar aqui rapidamente, se vocês quiserem falar. Vai? Não, pode falar. O projeto Sementes da Vida, que é um projeto que a associação conseguiu aprovar, né, junto com o IAF. Então, esse projeto é o que garante o nosso trabalho, e, paralelamente, a gente vai construindo essas outras dinâmicas da escola. Então, é um projeto que está acontecendo desde 2020, no final de 2020, época de pandemia, mas ele vem sendo fortalecido nesse período. Atualmente são 19 casas, também no território do Vale, né? Então, vários municípios envolvidos, 10 municípios, e ele é realizado em parceria com a Contact, que é uma cooperativa também daqui do território. Tem os objetivos voltados, né, principalmente para melhorar a vida das pessoas no campo e do campo. Então, aqui algumas imagens, né, de inauguração de casas de sementes. Tem uma casa de sementes num quilombo que ela foi feita a partir da bioconstrução, que está numa imagem acima e à direita. Então, é toda construída com o barro da comunidade, com o capim da comunidade, tanto os tijolos como a massa para juntar os tijolos e o reboco. Ele é todo feito desse material na comunidade, e outras casas são de alvenaria, né? Aqui são mais algumas casas mostrando os momentos de reunião, de formação de gestão, e a gente percebe que tem a participação também de crianças e de jovens. Nós entendemos que é importante que todas as gerações estejam envolvidas nesses processos para que as casas elas funcionem não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo também as pessoas elas estejam com essa responsabilidade, né, com esse compromisso de cuidar da casa, de fazer com que a casa de sementes funcione. E aí, uma das estratégias para a gente atrair as crianças e os jovens é a utilização da ludicidade, né? Então, nós fazemos muito aqui com o apoio da Damiana essa questão dos fantoches. Tem um vídeo também que vocês vão assistir sobre isso. A gente também busca dialogar com a cultura, e aí fizemos vivências com a elaboração de tambores, em que os quilombos e outras comunidades que não são quilombolas, mas que também tinham interesse em aprender a fazer tambor, a gente possibilitou isso, né, para que as pessoas aprendessem a fazer os tambores e poder também valorizar a sua cultura, constituir as suas festas.
alguns momentos de mobilização das famílias para participar dos consórcios agroecológicos. A gente iniciou o projeto com as casas de sementes e entendeu que para fortalecer essas casas, a gente precisaria pensar estratégias de multiplicação dessas sementes, e a gente entende que precisa ser pela agroecologia, e dentro da agroecologia a gente acredita na dinâmica dos consórcios. E nesses consórcios a gente também dialoga com a recuperação de uma cultura que foi um pouco deixada de lado aqui no Ceará, por conta do bicudo, né, que é um inseto que ataca essa cultura, mas que já outros territórios estavam retomando essa estratégia. E aí no Vale do Jaguaribe a gente se dispôs a esse desafio desde o ano passado e colocamos essa proposta, né, de ampliação das atividades dentro da emenda junto à IAF, né, no projeto Sementes da Vida. E a gente entende que as famílias agricultoras elas têm um trabalho muitas vezes pesado, né? E a gente sabe que é um direito também, né? Que tem acesso a tecnologias que facilitem esse trabalho, que agilizem esse trabalho, para as famílias poderem também ampliar a sua produção e também não se desgastar tanto nessas atividades. Então, aí houve uma parceria com uma associação, que é uma certificadora, que já atua aqui no estado do Ceará, e com a própria empresa que compra esse algodão a um preço justo, e essas sementes elas foram distribuídas para as famílias, né? Começou no ano passado, com 12 famílias, e esse ano estamos no território com quase 50. Algumas imagens dos plantios, então a participação das mulheres, tanto nas casas de sementes como nos consórcios, ela é muito significativa. As mulheres, elas, né, como a gente sabe, né, desde descobrir a agricultura e de se importar com a alimentação da sua família, de se importar com esse território, desde o seu corpo território, como seu território de produção e reprodução da vida também, elas vêm demonstrando muita participação nas casas de sementes, nos consórcios, e é válido a gente, além de falar da juventude, da importância da participação da juventude, a gente também ressaltar a participação das mulheres. Então, aqui alguns momentos de diálogo com a própria empresa, com a própria associação que faz a certificação, alguns encontros também que a EFA pôde participar, ajudando a construir os encontros, ajudando também a mediar esses encontros e possibilitando que agricultores e agricultoras jovens, inclusive, estivessem também presentes e compartilhando a sua experiência, né? Então, nessa imagem à esquerda, a gente tem uma jovem, que é uma jovem daqui do território, que iniciou a experiência no ano passado, junto à sua família, e ela, no encontro das famílias, um encontro que é nacional, ela estava apresentando a experiência e mostrando ali as gerações também que estão envolvidas, né? Então, mostrando as crianças, ela enquanto jovem, e também uma pessoa idosa, né, que no caso a avó dela, participam desse processo. E à direita, e o encontro com outras organizações, com outras redes, também nos quintais, de produção de alimentos, de defesa da vida e de defesa do território. Então, a gente agradece esse momento, né, e nos colocamos à disposição para continuar no diálogo. Obrigada. Muito obrigada, Damiana, Renata, por todos esses ensinos muito inspiradores em relação a tudo que vocês fazem de maneira transversal com a comunidade da Guaribana. Então, vamos já acabar. Só temos mais uma experiência com Augusto Ramírez Vicêncio. Ele é engenheiro zootecnista com mais de 30 anos de trabalho em desenvolvimento rural e regional, com estudos em agronomia, agroecologia, gestão social e atualmente diretor executivo das sedes Apurímac, no sul do Peru, com muito conhecimento dos problemas socioeconômicos e produtivos da região de Apurímac, no sul do Peru. Seja bem-vindo, Augusto. Seja bem-vindo a essa conversa. Seu microfone está desligado. Agora, aí sim, muito obrigado. Bom dia a todos. Sempre tem uma vantagem em ser o último, porque tem muita coisa que já foi explicada
e não vou falar mais sobre isso. Hoje eu vou falar sobre essa experiência de apoio à agricultura familiar camponesa no sul do Peru, num contexto de pós-pandemia, crise política, social, econômica e mudança climática. Primeiro, eu queria apresentar a SEDES. A Apurímac é uma ONG com 32 anos trabalhando no departamento de Apurímac com algumas ações em outras províncias. Nesses 32 anos, nós temos promovido, principalmente na área rural, atividades de desenvolvimento econômico baseado na agricultura familiar camponesa e cadeias produtivas, na questão ambiental e gestão de recursos hídricos, conservação de ecossistemas, principalmente florestais, porque esses geram biodiversidade, geram serviços ambientais justamente para as famílias rurais. E também trabalhamos em planejamento com as NATs. Então, hoje vamos compartilhar com vocês esse projeto que nós temos feito com o apoio e financiamento da IAF. E eu vou falar rapidamente o contexto em que isso está sendo implementado, quais as atividades do projeto, o que faz com que esse projeto seja diferente das outras intervenções, quais os nossos aprendizados e impactos no processo. Então, qual o contexto? Para todos é conhecido que em 2019 entramos numa pandemia que, no caso peruano, gerou um retorno forçado de agricultores, vizinhos, pessoas de diferentes cidades para Apurímac e de Apurímac para povoados, o que significou muitos ajustes, complicações devido ao isolamento. Isso gerou não só conflito no uso do território, consumo dos alimentos, mas também problemas no contexto de família, maior violência, problemas de maus tratos no entorno familiar. Também sabemos que em 2021 e 2022 tivemos uma crise política e social e principalmente na parte sul tivemos greves e bloqueios. Pandemia mais greves geraram muitos problemas no setor produtivo das regiões camponesas. Neste ano temos uma recessão econômica que está gerando capitalização. Eles comeram os produtos até as sementes, então tem descapitalização. A recessão econômica gera um aumento de custos de insumos, mas a mudança climática, que no caso peruano, na Serra Sul, isso está gerando uma variabilidade climática. Nós não tivemos El Niño, mas temos uma variabilidade que afeta nosso sustento, nossa saúde e a das populações. Tem uma tendência pós-pandemia para o aumento progressivo de consumos de alimentos saudáveis. Essa é uma tendência positiva que poderia ajudar a produção agroecológica e camponesa. Nesse processo, devido à maneira em que estamos trabalhando com a comunidade, com as famílias, nós trabalhamos não com o beneficiário, mas com o núcleo onde as mulheres, jovens e filhos são integrados. Isso está gerando novos empreendimentos, principalmente nesses grupos de mulheres e jovens. Nesse contexto, estamos aplicando esse projeto de apoio à agricultura familiar, que tem componentes importantes, como, primeiro, precisa fortalecer, envolver com uma abordagem inclusiva de líderes num trabalho mais territorial, organizacional, com um suporte social para a sustentabilidade das intervenções. Como eu falei, nesse contexto, nossa preocupação era como apoiar esses agricultores rurais que estão descapitalizando, que são comunidades camponesas com sistemas de produção divididos em campanha pequena e campanha grande. E nem tudo tem que ser para a produção, para garantir a segurança alimentar, mas também para gerar, articular emprego, renda produtiva.
Então, rapidamente, queria comentar os principais resultados do processo. Para começar, a agricultura familiar camponesa, para ela ser mais sustentada e sustentável no tempo, trabalhamos em distritos de 2 províncias, com 270 famílias. Não são beneficiários, são famílias. Para essas intervenções serem mais sustentadas, trabalhamos com eles num desenho predial. Como eles querem ter a sua horta com o manejo de agrodiversidade, gerando novos empreendimentos nesses contextos que eu falei. Então, uma coisa muito importante é que as famílias, principalmente mulheres e os filhos, estão trabalhando em como eles gostariam que fosse essa propriedade. E esse layout nem, nem sempre recebe o apoio desde o começo, é uma coisa que vai gradativamente. Eles desenharam as suas chácaras pensando numa produção sustentável agroecológica. Vamos ver aqui fotos são mulheres, as crianças pensando em como gostariam que isso acontecesse, trabalhando numa campanha pequena para cultivo de vegetais, justamente para colocar em práticas boas práticas de agricultura com as famílias. Aqui vemos grupos de mulheres no treinamento, fazendo compostagem, com homens e mulheres também na chácara, onde tem produção associada e escalonada, com a participação dos filhos. Nesse sentido, não só os agricultores têm essa campanha pequena nas áreas mais próximas de onde eles moram, eles têm diferentes níveis. Tem níveis em que eles trabalham com outras culturas. E essas culturas nós vamos apoiando, por exemplo, batata, milho, e no contexto de pandemia e crise econômica, nós ajudamos não só a produção dessas culturas, mas também estamos procurando alternativas para termos pessoas que produzem sementes. E assim sejam sementes autorizadas, adaptadas, e evitamos os custos desses problemas que eu mencionei. Uma das atividades desse tipo de produção, que é intensiva, permanente, agroecológica, da campanha pequena das hortaliças que são perecíveis. Mesmo colocando grandes quantidades, elas vão ficar maduras muito rapidamente. Então, sempre tem um excedente que eles têm que passar para outras pessoas rapidamente para ter um retorno. Agora, com essa nova normalidade, eles estão tendo mostrários com festas agroecológicas. Temos muitas mulheres que estão se envolvendo, os filhos, e esses produtos, de maneira complementar, estão tendo certificação ecológica dentro dos sistemas participativos. Tudo isso tem promovido uma maior participação. As pessoas da comunidade estão se envolvendo, estão visibilizando a função de homens, mulheres, da família completa, não só no setor produtivo. Eles estão melhorando a governança, melhor participação das mulheres na tomada de decisão comunitária. Isso faz com que esse projeto seja diferente, e isso faz com que jovens, mulheres, as instituições participem. E, como resultado, já tivemos eventos em que autoridades têm participado, por exemplo, eventos anuais do Sistema de Garantias Participativas, vantagens políticas da produção agroecológica, e isso gera incidência nas decisões. Nas instituições, estamos trabalhando convênios com os governos locais para que eles possam gerar e articular as intervenções deles e os projetos deles ao trabalhar esse sistema de produção agroecológica.
um maior aprendizado nesse processo de trabalhar articuladamente, fortalecer a instituição. Com a governança, geramos espaços multiator que contribuem para a resiliência comunitária para cenários como os que já vivemos, continuamos vivendo e que possam vir a acontecer para a comunidade poder capitalizar através de lideranças participativas. Nós estamos trabalhando para melhorar o emprego, a renda, a visibilização do papel da mulher, do núcleo familiar, dos filhos e principalmente temos melhorado gradativamente o consumo de alimentos. Fizemos um questionário e vimos que aumentou o consumo de hortaliça, também aumentou o número de culturas, produções e os rendimentos. Então, essas são algumas lições, mas temos desafios, claro. Como financiar esse espaço de governança que é local, provincial, para seguir funcionando num contexto de alta rotatividade, mudança de altos líderes. Isso precisa de convocatória. Esse é um desafio. Mais participação tem a ver com fortalecimento organizacional. Então, eu gostaria de encerrar com um vídeo. Aqui na sala também temos equipe, alguns beneficiários de algumas intervenções. Temos aqui um jovem e o presidente da comunidade. E na outra sala talvez podemos falar. Juan Carlos? Na outra sala pode. Só um minuto. Na outra sala temos a equipe do projeto, alguns beneficiários. Eles queriam participar. Não dá para ouvir direito. Boa tarde. Eu sou Nancy, coordenadora do projeto. Para esse evento, nós estamos acompanhados por 2 produtores líderes nos diferentes distritos, distrito de Avancai e de Nambrama, que vão falar da experiência deles no projeto nesta oportunidade. Então, temos aqui o produtor líder, presidente do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do distrito de Alavanca. Muito obrigado, muito boa tarde. Em alguns países, em outros é bom dia. Eu sou Lino Puruhuachaca, presidente da comunidade camponesa de Acumbata. Também sou presidente do Codeco. Muito obrigado pelo convite. Eu vou falar sobre a experiência de como está sendo trabalhado na parte alta de Avancai com o fortalecimento do projeto. Por exemplo, vemos produtos que estamos expondo aqui agora. Nós trabalhamos esses produtos em Avancai, na parte alta de Avancaca, graças à instituição e à ONG SEDES. Eles nos dão muita atenção técnica, eles nos entregam sementes desses produtos para que a própria comunidade possa consumir no povoado de Avancai, mas tudo é com adubo natural. Nós, na parte alta, consumimos esses produtos porque eles são orgânicos. Eu gostaria de agradecer por esse projeto, pelo apoio que recebemos de diferentes países. Augusto sempre está pendente da gente a todo momento para dar esse apoio às comunidades. Por isso que eu falo que todo esse produto é trabalhado totalmente
de maneira orgânica. E nas diferentes regiões estamos trabalhando. Por exemplo, eu tenho as, as nossas mãezinhas estão vendendo isso. Eu podia ter exposto mais produtos, mas eles estão no mercado. Eu também coloco esses produtos no mercado de uma maneira totalmente natural. Obrigado, IAF, que apoia esse tipo de projetos. Nós somos gratos por esse trabalho e pelo convite. E esperamos a visita de todos os países que estão diferentes lugares. Podem vir aqui na província de Avancai para vocês verem como fazemos esse trabalho totalmente orgânico. Então é isso da minha parte. Muito obrigado a todos. Olá, nesta ocasião eu vou falar o seguinte: eu sou de Ambrama, estou no meu 5º ano de ensino secundário, eu sou beneficiário do projeto Agricultura Familiar Camponesa na criação de frango. Eu tenho um pequeno espaço para frangos e, graças a esse projeto, eu tenho meu galpão. Também tenho porquinho da Índia e o esterco é usado como adubo. Isso ajuda também a controlar o mato. Agora eu vou mostrar um exemplar desses porquinhos. Criar porquinhos não é fácil, porque eles precisam de pouco tempo, mas você precisa conhecer muito bem. Tem que se dedicar, conhecer as doenças que eles podem ter. E isso é tudo. Muito obrigado à Fundação Interamericano pelo apoio. Muito obrigado. Isso é tudo. Muito obrigado, Vanessa. Acho que o tempo acabou, mas depois talvez você possa compartilhar o vídeo de uma líder nossa que fala sobre sua participação no processo presidente de uma comunidade. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigada, Augusto, Cedes Apurimic, pela participação dos colaboradores e também amanhã vamos ter um bloco com os depoimentos que ainda não pudemos passar. Um deles é da Apurimac. Então, muito obrigada por esse diálogo tão bonito que nos ajuda a focar nas iniciativas que são feitas em campo. Esse trabalho camponês nos inspira e nos ajuda a continuar trabalhando pela ruralidade na América Latina, integrando as gerações, jovens, mulheres, que contribuem para o desenvolvimento dos projetos sustentáveis em cada um dos países, em cada um dos territórios. Muito obrigada a todos pela participação.